Eu fui forçado aqui pelo mover do Espírito a começar pelo final também. Se os nossos pastores começaram pelo final, eu entendi que a gente tem que começar pelo final. E o final dessa mensagem que nós vamos falar de vento sul, teimã, o vento da promessa, está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20, a Bíblia diz: aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais, segundo de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Alguém queria aqui receber abundantemente mais daquilo que tem pedido, ou daquilo que tem pensado, ou daquilo que tem sonhado, ou daquilo que tem planejado, ou das expectativas no seu coração? Alguém tem pensado, alguém gostaria que isso acontecesse? Existe uma forma disso acontecer, e é através do poder que habita em nós. Eu vi os irmãos pequenininhos ontem, um pouquinho mais novo. Eu acho que eles estão ali atrás, mas eu acho que os mais jovens que estão aqui, tirando os infantis, eu acho que são Lorena, os irmãos ali que têm na faixa de 11 anos, 10 anos. Tem alguém mais jovem do que 10, 11 anos aqui? Tem lá atrás, exceto as crianças que estão ali. Irmãos, eu fui batizado com o Espírito Santo com 7 anos. E desde os 7 anos esse poder opera na minha vida. Esse poder que nos leva a viver o abundantemente mais. Então, se você é criança, se você é jovem, se você é adolescente, ou se você já está aqui bem velhinho, talvez veja até com a sua bengala aqui, essa palavra, ela serve para a sua vida, essa palavra é para você. Presta bastante atenção no que o Senhor vai falar com você nessa manhã, porque eu acredito que através desta palavra, algumas coisas vão fazer sentido na sua vida. E eu sempre que eu vejo essa palavra, aquele que é poderoso para fazer mais do que a gente pensa, do que a gente pede, do que a gente quer, eu fico me perguntando, que poder é esse que opera na minha vida, que me leva a viver mais do que eu penso, mais do que eu sonho? Esse poder que opera nas nossas vidas é o poder do Espírito Santo. Esse poder que opera nas nossas vidas é o poder que nos foi dado quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Porque a Bíblia fala, todos os que o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós recebemos o poder de ser feitos filhos de Deus. Mas para isso eu quero fazer uma pergunta aqui. Todos aqui já receberam Jesus como Salvador das suas vidas? Oficialmente, formalmente, já confessaram com as suas bocas, já creram no seu coração? Tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus na sua vida, ainda não aceitou, ainda não falou: Senhor, eu quero essa realidade, eu confesso o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida? Tem alguém aqui que ainda não recebeu, que ainda não fez essa declaração de fé? Então todos receberam, então essa palavra também é para todos. Nós vamos entender sobre esse poder que opera em nós. O que é esse poder? O que esse poder libera? E por onde esse poder já passou até os nossos dias? Irmãos, a única esperança, crianças, jovens, adolescentes, a única esperança para o nosso mundo é você. A igreja de Cristo cheia de poder. Um filho de Deus que se move pelo poder do Espírito Santo. Como eu disse, eu fui batizado aos 7 anos de idade com o Espírito Santo. E nesse tempo todo, esse poder me protegeu, esse poder guardou a minha vida, esse poder guardou a minha integridade, esse poder abriu portas, esse poder me deu saúde, esse poder me manteve a cada dia na presença de Deus. O maior trunfo do inimigo sobre a vida do cristão é fazer esse cristão viver uma vida natural. Convencer esse cristão a viver uma vida inteiramente natural. Eu tenho uma irmã que alguns anos atrás, ela foi para um culto como o de hoje. O Espírito Santo tomou a vida dela, ela falou em novas línguas, ela rodou, ela pulou e ela ainda fumava. E depois desse culto, depois que isso aconteceu na vida dela, quando ela chegou em casa, ela foi pegar o pacote dela de cigarro, ela foi tentar fumar e ela sentiu nojo, ânsia de vômito e ela não conseguiu fumar. E desde aquele dia ela foi liberta. O poder que opera na sua vida é o poder que liberta, é o poder que renova, é o poder que muda a minha e a sua mente, é o poder que cura, é o poder que salva e é o poder que faz todas as coisas no nome de Jesus. Então a única alternativa para o mundo, para a terra, é a igreja de Cristo cheia de poder. Se o inimigo nos convencer que nada disso faz sentido, ele já foi mais do que vitorioso sobre as nossas vidas. Agora, se nós estamos convencidos que vale a pena andar nesse poder, que vale a pena fluir nesse poder, eu quero garantir para você
que não vai ter nada na sua vida que você não venha romper através da fé, pelo poder do Espírito Santo. Não tem portas que vai ficar fechada na sua vida, não tem enfermidade que não vai se render, não tem situações que não vão se render ao poder do Espírito Santo que está na sua vida. Dessa forma, sim, você vai viver abundantemente mais daquilo que você tem pedido ou pensado, porque o poder opera em você. O nosso desafio nesta manhã vai ser aumentar a intensidade desse poder no nosso coração. Porque quanto mais poder, quanto mais louco você for na presença de Deus, eu tenho para mim no meu coração, que mais longe você vai nessa terra. Quanto mais louco você for na presença de Deus, mais longe você vai nessa terra. Se o Espírito Santo te tomar, se você sentir, pula, grita, chora, rola no chão, porque no mundo espiritual o Senhor está liberando, o Senhor está destravando, o Senhor está te levando além. Esse tempo é um tempo da gente se entregar completamente. A minha oração era: Senhor, qual é o propósito desse encontro, além de tirar esses jovens desse tempo de carnaval? E para mim ficou muito claro, é um tempo de destino. Eu quero liberar destino. Eu quero liberar um novo tempo sobre a minha igreja, eu quero liberar um novo tempo sobre essa nação, e assim vai ser na minha e na sua vida. Esse poder do Espírito Santo, ele flui através de nós. Ele flui através de você. Esse poder do Espírito Santo, ele vai alcançar a vida dos seus pais, dos seus amigos, na sua escola, no seu trabalho, por onde você passar, através de você. E a pergunta é: como você libera esse poder do Espírito Santo? O que eu faço? Eu imponho as mãos? O que eu faço? Eu oro? Eu prego? Eu grito com alguém? O que eu faço? As nossas atitudes, escolhas e as nossas decisões liberam o poder do Espírito Santo. Quando você toma uma decisão na sua vida, mesmo sem saber, você está liberando o poder do Espírito Santo. Eu vou dar exemplos bem simples. Quando você, irmão, honra ao Senhor com as suas primícias, você está liberando o poder do Espírito Santo sobre as suas finanças. Quando você, jovem, criança e adultos também, honra o seu pai e a sua mãe, você está liberando o poder do Espírito Santo sobre a sua saúde. Quando você honra os seus amigos, perdoa, abençoa as pessoas que estão do seu lado, serve, você está liberando o poder do Espírito Santo sobre os seus relacionamentos. Quando você vive uma vida de integridade no seu local de trabalho, você está liberando o poder do Espírito Santo sobre aquele lugar. Talvez você não está nem pregando para as pessoas, talvez você não está nem orando, impondo as mãos. A sua conduta naquele lugar, as suas escolhas, as suas decisões e as suas orações estão liberando o poder do Espírito Santo. Está levando transformação para aquele lugar. As nossas palavras, quando a gente fala uns com os outros, libera o poder do Espírito Santo. Por isso que às vezes você vai conversar com um colega, trocar uma ideia com um colega, falar sobre alguma situação, e o Espírito Santo vai trazendo tanta clareza, tanta paz. O pastor Osmar liberou aqui que os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus falava com ele, aquelas palavras queimavam no coração deles, porque aquelas palavras estavam liberando o poder do Espírito Santo, de transformar, de mudar a história, de libertar cativos. O fato de você conversar com um colega sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, está liberando o poder do Espírito Santo sobre aquela pessoa. Então é até comum, quando você está conversando com um amigo, ele começa a chorar, ele se sente liberto, ele se sente mais aliviado. O que aconteceu ali no plano espiritual? O poder do Espírito Santo foi liberado através das suas palavras sobre a vida daquele amigo. É o poder sobrenatural que opera na terra através dos filhos de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, o Evangelho, ele é uma filosofia muito gostosa de se viver. Mas nada é tão impactante e poderoso quando ele é vivido através do poder do Espírito Santo na terra. Porque a filosofia do Evangelho, como eu disse, é muito gostosa, mas é o poder do Espírito Santo que transforma. Nós cristãos, a gente tem que ser movido em viver uma vida sobrenatural. Jovens, crianças, adolescentes, amigos mais velhos. Nós como cristãos, a gente tem que ser movido a viver uma vida sobrenatural. A gente precisa entender que a nossa realidade, ela não tem que ser conceitual ou filosófica. A nossa realidade, ela tem que ser sobrenatural. O incognoscível, aquilo que não existe vindo à existência. As pessoas sendo libertas de uma forma sobrenatural. As pessoas, vocês vão voltar para suas casas depois desse tempo.
E daqui a algumas semanas, alguns dias ou alguns meses, vocês vão perceber que algumas coisas que vocês faziam, vocês não estão fazendo mais. E vocês vão ver que não está fazendo falta. E vocês vão falar, nossa, mas eu gostava tanto, e hoje eu sou liberto, e hoje eu sou livre, e não está me fazendo falta. Talvez você era tímido. Você vai voltar para sua casa, sem essa timidez. Você vai voltar para sua casa muito mais aberto, espontâneo, conversando com as pessoas, aberto às amizades, a conversar com os seus irmãos. Você não vai entender. Isto foi o poder do Espírito Santo que foi liberado na sua vida nesses dias. Talvez você vai voltar para sua casa, você não conseguia dar um abraço, um beijo no seu pai, falar para sua mãe que você amava ela, ter aquela vida gostosa em família, e você vai viver conseguindo fazer todas estas coisas. Foi o poder do Espírito Santo que foi liberado sobre você nesses dias. É o poder sobrenatural que opera na terra através dos filhos de Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre este poder. A base da palavra nessa manhã, do tema desta manhã, está em Atos, no capítulo 2, versículo 1, que foi o dia de Pentecoste. Nesse momento, amigos, Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha subido aos céus. Jesus orientou os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Aí os discípulos estavam lá naquela situação, igual nós estamos aqui, buscando o poder do Espírito Santo. Os discípulos entenderam e creram que eles iam mover, que eles iam começar o ministério dele e a vida deles, através do poder do Espírito Santo. Então, quando os discípulos estão reunidos ali no cenáculo, para orar, para buscar o poder do Espírito Santo, um certo dia, bateu um vento naquela casa, um vento naquela sala, naquele espaço que eles estavam. Na verdade foi um som como de um vento impetuoso que veio, que tomou aquele lugar, e os discípulos começaram a ter visões espirituais. Eles começaram a ver línguas de fogo voando, e essas línguas de fogo elas foram caindo sobre cada pessoa. E à medida que essas línguas de fogo estavam caindo sobre cada pessoa, cada um começou a falar em uma língua diferente. Vocês acham que o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos vendo aqui, pode parecer loucura? Imagina as pessoas começarem a ver língua de fogo caindo sobre elas. Eles começaram a falar em línguas diferentes, eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo, e a manifestação foi muito parecida com a que nós já tivemos aqui esta manhã, e com a que nós tivemos aqui ontem. Eles ficaram da mesma forma, eles caíram, eles choraram, eles não aguentaram. Aquele fogo queimou no coração deles. Eles começaram a gritar, e adorar, e orar, e foi uma bênção. E a cidade ela estava em festa naqueles dias, era tipo um final de ano ali, eles estavam em festa de ação de graças, e tinha vindo parentes de todos os países do mundo. E esses parentes que estavam vindo de fora, eles falavam cada um uma língua diferente, um idioma diferente. E eles começaram a entender o que aqueles irmãos estavam falando. E algumas pessoas creram, porque aqueles irmãos estavam falando. Imagina que tem 10, 15, 20 pessoas e cada uma começa a falar em um idioma diferente que nunca estudou. E as pessoas que vieram de fora começaram a entender isso, entender o idioma. E eles estavam pregando sobre Jesus. E as pessoas começaram a crer naquilo que estava sendo falado. E muitos ali foram se convertendo, foram acreditando. Mas muitos ali também olharam e falaram: não, o que eles estão vivendo não é uma coisa natural, o que eles estão vivendo é uma loucura. Isso aí não pode ser uma coisa real. E começaram a questionar. E aquelas pessoas que estavam ali, que vieram de fora e estavam vendo aquela situação, eles começaram a se questionar: mas esses aí não são aqueles galileus? Esse aí não é o João, não é o José, não é o Paulo, não é o Manuel, não é o Antônio, não são pessoas simples igual a nós? Por que eles estão falando com essa autoridade? Por que eles estão falando com essa convicção? Porque eles estão falando em uma língua diferente, mas que nós estamos conseguindo entender. O poder do Espírito Santo, quando toma os apóstolos ali no começo da igreja, esta é a primeira reação que acontece. Eles são transformados. Eles começam ali desde aquele tempo a viver tudo aquilo, ou abundantemente mais, daquilo que eles pediram ou pensaram, segundo um novo poder que estava operando na vida deles. O poder do Espírito Santo, que alcançou a vida deles como símbolo daquela língua de fogo caindo sobre eles. Quando o poder do Espírito Santo toma as nossas vidas, quando a gente se deixa ser cheio pelo poder do Espírito Santo, vai acontecer a mesma coisa. As pessoas vão olhar para você e vão perguntar: mas não era o João, a Manu, a Lorena, o Ricardo, o Renan, o Rafael? Mas não era aquela criança que vivia entre nós, que brincava entre nós? Não era aquele jovem ali que ia para o MAG, que ia para o culto, que ia para o acampamento de jovens?
E por que esse jovem que era natural, que é uma pessoa comum como nós, está falando com tanto poder, com tanta autoridade, e está sendo levado em dimensões espirituais tão profundas? Porque o que as pessoas não viram, o poder do Espírito Santo que entrou, através daquele vento, através daquela língua, na vida daquelas pessoas. Que é o mesmo poder que nós estamos recebendo aqui, nesta manhã. Mas aquele poder, ele não foi para ficar ali em Jerusalém, na vida daqueles apóstolos. Aquele poder foi para ser espalhado. Foi para aqueles apóstolos levar para o seu local de trabalho, para as demais cidades. Foi para eles levarem para suas escolas, para a sua família, para a sua casa, para onde eles fossem. A partir dali, eles estavam tocados pelo Espírito Santo, para viver uma vida diferente. Mas os irmãos questionando, algumas pessoas perguntando, falando, esse pessoal está maluco? O que esse pessoal está fazendo é sério? E eles eram judeus, eles conheciam as promessas. Eles não entendiam que aquilo que os apóstolos estavam vivendo era uma promessa de Deus. Pedro então vai explicar para eles. E Pedro explica para eles, abrindo a Bíblia no livro de Joel. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Sobre o poder do Espírito Santo prometido pelo profeta Joel. Pedro abre a Bíblia para explicar sobre o profeta Joel. Mas a época do profeta Joel foi uma época em que o povo estava vivendo um período muito ruim. Muito difícil na história deles. A época do profeta Joel, os irmãos estavam vivendo ali numa situação onde eles tinham sido atacados. Imagina a situação, eles foram atacados por inimigos, por exércitos invasores, e além dos inimigos, veio uma grande praga sobre aquele país, naquela situação, sobre Judá. Aquela praga trouxe gafanhotos, e os gafanhotos comeu todas as lavouras do povo de Israel, e eles perderam tudo o que tinha. Então eu vou ler aqui para vocês entenderem alguns versículos do profeta Joel. No capítulo 1, versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Aquele povo, ele estava vivendo uma sequência de perdas na vida deles, que eles estavam perdendo tudo o que eles tinham. O país estava destruído, as famílias estavam destruídas, tudo que eles tinham estavam destruídos. A única coisa que podia salvar a vida deles, salvar o país deles, era o poder do Espírito Santo. E aí, continuando, em Joel capítulo 1, no versículo 6, uma nação poderosa, inumerável, invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casa, derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Além da devastação física que o pessoal estava vivendo naquele momento, o pessoal estava vivendo uma devastação espiritual e emocional. Eles estavam na bad, eles estavam na pior. Eles tinham perdido tudo. Eles estavam desempregados, eles não tinham o que comer, eles não tinham uma família estruturada, uma família restaurada, eles estavam em depressão, eles estavam em crise espiritual, eles estavam em crise de identidade, eles não sabiam quem eles eram como povo e como nação. E aí no versículo 10, os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou e o azeite está em falta. Aqui está falando da vida espiritual que o povo estava vivendo naquele tempo. A maioria das orações que nós já fizemos até aqui foi para que o Senhor restaurasse todas essas áreas da nossa vida até esse momento. Nós pedimos para o Senhor que restaurasse todas essas áreas, porque já foi falado, eu não vou me ater a isso, mas eu vou citar, que muitos de nós chegamos aqui, nesse acampamento, nessa mesma situação, sem uma expectativa ou sem uma perspectiva na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental. Muitos de nós chegamos aqui sem uma expectativa de restauração na nossa família. Eu sei que muitos de nós vamos voltar para a nossa casa, e a gente não vai ter um pai cristão, uma mãe cristã, uma família estruturada que vai continuar abençoando. Nós vamos voltar e vamos encarar a nossa realidade. Mas a nossa realidade, ela não vai ser mais a mesma, porque nós vamos encarar ela pelo poder do Espírito Santo. Não importa o nível de amargura que você chegou, não importa o nível espiritual que você chegou. Se você chegou bem, se você chegou ativado, ou se você chegou lá atrás, na sexta-feira, numa situação muito difícil. As orações que você fez ontem, entregando, convidando o Espírito Santo, convidando o Senhor, o seu coração já foi cheio.
Todas essas situações já são uma página virada na sua vida. Deus já operou um milagre na sua vida. Quando você voltar, a sua situação já não vai ser mais a mesma. Deus já operou um milagre na sua vida. Para completar aqui a situação daquele povo, no versículo 12, a vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram, secou-se mais ainda a alegria dos homens. Imagina um país onde todas as áreas estavam vivendo uma tremenda assolação. Imagina Israel no 7 de setembro, lá, 7 de setembro, 7 de outubro, quando foi invadido. As pessoas arrasadas, foi uma situação muito similar. As pessoas tristes, as famílias sendo levadas cativos, as pessoas, se nós ficamos arrasados daqui, imagina as pessoas lá. Era assim que eles estavam. Era assim que as famílias estavam antes do poder do Espírito Santo. Foi assim que a minha família viveu um dia, antes de ser tocada pelo poder do Espírito Santo. A gente não tinha uma expectativa de uma vida melhor, a gente não tinha uma expectativa de uma condição melhor, a gente vivia debaixo de briga, debaixo de traição, debaixo de desunião, debaixo de tudo aquilo que hoje nós entendemos que a gente precisa refutar na nossa vida. Porque o poder do Espírito Santo não tinha alcançado a nossa vida. Mas um dia, o Senhor fez uma promessa de mudar essa realidade. Um dia o Senhor falou, pega esse pacote de problemas que vocês têm, pega toda essa situação, e no dia que eu derramar o meu Espírito sobre a tua vida, e no dia que eu encher a tua vida do meu Espírito Santo, do poder desse Espírito, todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua família, todas as áreas do seu país, da sua nação, eu vou visitar. De todas as promessas, irmãos, exceto a promessa da salvação, para mim a promessa do poder do Espírito Santo é a promessa mais representativa na nossa vida. A promessa do poder do Espírito Santo é a promessa que libera todas as outras. Se existe uma promessa na sua vida sobre qualquer área, das centenas de promessas que existem na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus falando para Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. De todas estas promessas, as promessas de Salmo, Salmo capítulo 1, se você tiver o seu prazer na lei do Senhor, você vai ser como uma árvore que vai produzir frutos. Salmo capítulo 23, que já foi lido aqui nessa manhã, que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Salmo capítulo 37, que o justo sempre vai ter onde morar, que o Senhor é aquele na vida do justo e nada vai faltar, que se você se deleitar no Senhor, Ele vai atender os desejos do seu coração, que se você confiar no Senhor, se você descansar nele, se você crer nele, se você crer nas palavras e nas promessas dele, nada vai te faltar e Ele vai fazer você prosperar em todos os seus caminhos. O Salmo 126, que você vai voltar como ser aqueles que sonham, e a sua boca vai se encher de riso, e a sua língua de um novo cântico, que Deus vai liberar sonhos sobre a sua vida. O Salmo 127, que os seus filhos vão ser como uma herança do Senhor, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas, que o Senhor vai edificar as cidades e os projetos do seu coração. O Salmo 137, que o Senhor vai restaurar a sua alegria. Todas as promessas da Bíblia, elas estão condicionadas àquele que é justo. Todas as promessas da Bíblia, a base para o cumprimento de todas elas é a promessa do Espírito Santo. Se você buscar sobre a sua vida a promessa do Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor tem prometido, a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Todas as promessas que Deus tem para a sua vida, as orações que nós fizemos aqui ontem, por aqueles que querem ser atletas, por aqueles que querem romper na sua vida profissional, ela vai partir da base da promessa do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque o poder que vai operar na sua vida, para te levar a fazer muito mais do que todas as pessoas, é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, ele te leva a correr nessa vida mais rápido. O poder do Espírito Santo, ele te leva a dar um passo mais. O poder do Espírito Santo, Cristo em nós, a esperança da glória, é aquele que vai fazer o diferencial na sua vida. E quando você chegar na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, por onde você estiver, vai existir um brilho na sua vida. Você vai ser uma pessoa destacada, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que vai estar à frente das demais, porque o poder do Espírito Santo vai te fazer lembrar de coisas que o homem natural não lembra.
O poder do Espírito Santo vai te dar uma força que na capacidade natural você não teria, para estudar mais, para se esforçar mais, para dar um passo além. O poder do Espírito Santo vai te trazer imaginações de situação que as pessoas naturais não imaginam. Todas as demais promessas na sua vida, elas vão romper através do poder do Espírito Santo. O livro de Joel é um livro que resume todas as promessas de Deus. O livro de Joel é um livro que resume as promessas do Espírito Santo, da salvação, da libertação, da bonança, da prosperidade, das portas abertas, dos caminhos, do romper, da vitória no meio do deserto, da vitória na nossa casa, na nossa família, na nossa situação. E eu lembro que as minhas orações, quando eu tinha ao longo de 7 anos, além do Senhor guardar ali em toda a minha vida, que eu precisei muito do livramento de Deus, na minha juventude, na minha adolescência, o Senhor transformou a nossa casa, o Senhor transformou a nossa família, o Senhor ouviu as nossas orações, e até hoje eu tenho vivido orações que eu fiz há mais de 20 anos atrás. As orações que você jovem, que você criança, tem feito com o coração sincero diante de Deus, o Senhor está guardando. Essas orações, elas sobem ao céu como um cheiro suave. Ela fica no incensário, ela é como um incenso, e esse incenso ele perfuma o séquito, que é a sala do templo de Deus, o santuário, a sala onde fica o trono de Deus. A sala onde fica o trono de Deus é perfumado, jovem, pelas tuas orações. Estão lá se acumulando, estão lá se acumulando, estão lá se acumulando, e no tempo de Deus, o céu se abre, e vem o romper do céu sobre a sua vida, e aonde você pôr a mão, vai ser abençoado. Porque você não está fluindo como uma pessoa natural, mas você está fluindo pelo poder do Espírito Santo. Quantos de vocês aqui já precisou fazer uma prova e não lembrava aquilo que estudou, e orou, e pediu para o Espírito Santo e ele te lembrou na hora? A maioria de vocês já tem uma experiência do poder do Espírito Santo na vida prática. Quantos de vocês perderam alguma coisa dentro de casa e não estavam encontrando, e orou, e vocês encontraram na hora? Todos vocês têm experimentado o poder do Espírito Santo na sua vida prática. Quantos de vocês tiveram uma oração atendida, sobre qualquer área da sua vida, sobre qualquer coisa que você pediu, sobre uma cura, sobre uma libertação, sobre que uma pessoa encontrasse a salvação? Você pode levantar suas mãos bem alto? Quantos de vocês já tiveram uma oração atendida? Vocês estão vivendo na sua vida prática o poder do Espírito Santo. O que você precisa agora? Aumentar a intensidade, colocar essa mesma situação em todas as áreas da sua vida, convidar o Espírito Santo para estar dentro de você, ao seu lado, e falar: Espírito Santo, cada decisão que eu tomar, cada atitude que eu tiver, cada palavra que eu liberar, que seja debaixo da sua direção, porque, como eu disse, as tuas palavras liberam o poder do Espírito Santo. Então, continuando no livro de Joel, o cumprimento das promessas. O cumprimento das promessas, as promessas que vão vir sobre as nossas vidas, a partir do poder que opera em nós. O Senhor fala através do profeta Joel: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. O que Deus recomenda ao profeta Joel fazer é a mesma coisa que os apóstolos fizeram lá no cenáculo, e é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós convocamos um jejum. Nós reunimos as pessoas para orar. Nós entramos no templo do Senhor, que nós estamos aqui nesta manhã, e nós pedimos ao Senhor: libere o vento do céu, libere o sopro dos 4 cantos desta terra, para que venha o cumprimento do teu poder e das tuas promessas sobre as nossas vidas, para que os lugares que a nossa mão não toca, para que as pessoas que as nossas palavras não alcancem, o poder sobrenatural de Deus venha alcançar a partir desse tempo, e venha tomar todas estas vidas, e venha entrar em todas essas situações, e venha nos espalhar pelos 4 cantos desta terra em poder e autoridade, para que a gente venha tomar o nosso lugar de governo e de autoridade espiritual. Para que quando você jovem passar, você criança passar, você não vai ver, mas os demônios vão bater continência, e vão bater em retirada, e vão sair da sua frente, porque maior o que está em vós, do que aquele que está no mundo. Eu não estou falando de idade, eu estou falando do poder que está sobre a sua vida. Eu estou falando de um poder que está na vida de uma criança, que empresários vão ter que se render, que as pessoas vão ter que se render, e que as pessoas vão ter que reconhecer, porque quando você levantar as suas mãos, os demônios vão bater em retirada,
Porque quando você levantar suas mãos, os enfermos vão ser curados, como já estão sendo no nosso meio, pelo poder que já habita em nós. O Pai só vai aumentar essa intensidade ainda mais a cada dia. Então o Senhor fala para o profeta Joel: decretem um jejum, convoque uma assembleia, reúne o povo, leva os jovens para o acampamento, coloca todo mundo para orar, coloca culto de manhã, culto à tarde, culto à noite. Vamos buscar o poder do Espírito Santo, vamos aumentar a intensidade, vamos buscar mais, porque quanto mais poder, mais liberação, quanto mais louco na presença de Deus, mais nós vamos fluir nessa terra no nome de Jesus. E aí o profeta Joel continua dando a instrução para o povo, o que eles têm que fazer naquele momento. E lá já no versículo 10, a ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens, as chamas consumiram todas as árvores do campo. O profeta começa a orar por todas as situações, como nós declaramos aqui ontem. E enquanto nós cantávamos aqui que o Senhor cura, eu estava lembrando de quantos pedidos de oração na minha célula tiveram essa semana sobre cura. Quantos amigos queridos estavam no hospital, e eu falava: não, Senhor, mais do que a Tua presença aqui, envia o Teu anjo naquele lugar, visita aquele lugar, visita os nossos amigos que estão nos hospitais, que venha uma manifestação prática do Teu poder naquele lugar, sobre tudo que nós temos declarado aqui nesta noite. E eu creio que já houve uma visitação do Pai naquele lugar. Então nós fizemos o que o Senhor falou aqui, nós começamos a clamar, nós começamos a pedir: Senhor, muda a história dentro da minha casa, muda a história na minha família. Nós confessamos ao Senhor aqui: Senhor, áreas da minha vida que eu não tenho conseguido vencer, e nós viemos aqui para clamar, para pedir oração, para pedir ajuda. Ontem à noite, especificamente na oração da noite, o Senhor nos capacitou a vencer em áreas que nós nunca tínhamos vencido na vida. O Senhor abriu a nossa mente para situações que a gente nunca tinha entendido, e muitas coisas fizeram sentido na nossa vida, porque nós seguimos exatamente a instrução que Deus deu para o povo de Israel nesse tempo. E aí vem a promessa do grande dia do Senhor, já no capítulo 2, o Senhor começa a falar: eu vou liberar sobre a sua vida, eu vou fazer, porque vocês buscaram, porque vocês pediram, e porque vocês pediram, vocês vão receber a porção do Espírito Santo. E porque vocês pediram, vocês não vão fluir mais como pessoas naturais. E porque vocês pediram, vocês vão viver o extraordinário de Deus, por onde vocês passaram. E lá no capítulo 2, no versículo 11, o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o exército, como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível para os inimigos, quem poderá suportá-lo? Para mim ficou claro que enquanto a gente orava aqui, eu não via jovens, eu não via crianças, eu via exércitos. Eu via pessoas sendo levantadas como autoridades. Imagina o Senhor levantar uma criança como uma coluna na sua casa. Imagina o Senhor levantar você jovem, você adolescente, como uma coluna na sua casa, como uma autoridade espiritual, para que aquilo que você ligar na terra, seja ligado no céu. Imagina as suas orações, quando você se tranca no seu quarto, o Senhor ouvindo, o Senhor guardando, e o Senhor trazendo através das suas orações, à existência aquilo que não existe. Para mim foi muito claro ontem à noite, que enquanto muitas pessoas estavam orando, o anjo do Senhor estava ali junto de si. Quem tem aqui o hábito de orar no seu quarto, como diz as Escrituras? E quantos de vocês naquele lugar já sentiram imensamente a presença de Deus? Teve uma situação que para mim foi bem específica. Eu estava orando no meu quarto. A Vanessa tinha saído com as crianças, eu falei: eu vou orar. Era um dia à tarde. O tempo estava bom, tempo agradável, eu falei: eu vou orar. E quando eu fui orar, eu convidei Jesus para entrar na minha casa, igual ele foi na casa de Zaqueu. Eu falei: Jesus, hoje eu quero tomar um café com o Senhor. Vem na minha casa. Fala comigo audivelmente, como o Senhor falava com os teus profetas. Eu quero sentir a tua presença, toma um café comigo hoje, nessa tarde. Eu estou aqui tranquilo, não estou fazendo nada, vamos tomar um café junto. E eu estava no meu quarto. E quando a porta do meu quarto fica aberta, dá para ver a porta da sala da minha casa. E eu senti a presença de Deus, entrando pela porta da sala, tomando toda aquela sala, e chegando naquele quarto. E quando entrou naquele quarto, me tomou completamente. E Jesus estava ali comigo. E a presença dele estava ali naquele lugar. E ele começou a mudar o meu coração, e ele começou a mudar a minha forma de pensar. E ele começou a mudar as minhas prioridades. E ele começou a mudar o meu foco de coisa para as pessoas, para o reino, para a obra. Para queimar, para que o meu coração queimasse por você.
O meu coração, jovem, queima por você. O meu coração queima para que você vá além, para que você vá mais, para que você venha viver todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Mas eu tenho uma convicção que estas promessas você vai viver pelo poder do Espírito Santo. Se você tem essa oportunidade, desenvolva ainda mais a intimidade do tempo com Deus. Tem muita coisa que Ele quer te revelar. Ele quer abrir o seu futuro na sua frente ali naquele quarto. Ele quer mostrar tudo aquilo que você precisa priorizar na sua vida, para você ser mais do que vencedor em todas as áreas. Continuando as promessas, o Senhor falando aqui: levanta sua voz à frente do exército, como é grande o exército, como são poderosos que obedecem a sua lei. Tem alguém que obedece às leis de Deus aí? A Bíblia diz a teu respeito, como você é poderoso na terra, como as suas palavras têm efeito, como as suas orações são vistas no mundo espiritual, como o Senhor ouve as suas orações, e como o Senhor tem te levantado nesse tempo como exército. No versículo 12, agora porém declara o Senhor, voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Nós fizemos isso ao longo de todo o dia de ontem. Rasgue o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás em muitas áreas na sua vida. Talvez muitas portas que Deus já se fechou. Está aqui no versículo 14. Se você puder acompanhar esse versículo. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar, deixa uma bênção. Assim vocês poderão fazer oferta de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Se fecha no seu quarto, ora ao Senhor. Aqui nos momentos de louvor, de adoração, busque a Deus. Quem sabe Deus não vai virar algumas chaves na sua vida? Quem sabe Deus não vai revisitar algumas áreas da sua vida? Quem sabe Deus não vai trazer algumas existências, algumas coisas que já... Quem sabe o Senhor não vai avivar e revivar alguns sonhos que você já tinha perdido? E quem sabe Ele não vai passar pela sua vida nesse tempo e vai deixar atrás dele uma bênção sobre você? Quem sabe no dia da visitação de Deus, quantas bênçãos Ele não vai deixar sobre a sua vida? É o que diz a palavra. E depois no versículo 18... Depois que o povo fez isso, entregou o seu coração, se entregou, confessou, rasgou o seu coração na presença de Deus, veio o cumprimento das promessas. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo, azeite o bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria entre as nações. Como eu disse, o livro de Joel, ele resume todas as promessas da Bíblia. O Senhor fala de salvação, o Senhor fala de bênção, o Senhor fala de restauração em todas as áreas. Aqui o Senhor começa falando, e a primeira coisa que Ele faz: estou enviando trigo, estou enviando vinho novo, e estou enviando azeite. A primeira coisa que o Senhor faz: eu estou colocando em ordem todas as áreas da sua vida. Eu vou derramar uma nova alegria, eu vou derramar um novo tempo. Ninguém que entrou aqui em algum estágio, algum quadro de depressão, vai sair nessa mesma situação. Ninguém que entrou aqui em algum estágio de angústia, de ansiedade, de rejeição, vai sair nessa mesma situação, porque neste tempo, nesses 4 dias, o Senhor está derramando sobre nós um vinho novo, uma nova alegria, e Ele fala: estou derramando azeite sobre vocês, unção, capacitação, para você sair daqui e vencer em áreas que você nunca tinha conseguido. Ele vem falando: para satisfazê-lo plenamente, nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua prontidão subirá, e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandes, perseguições que Deus colocou, que é a nossa retaguarda, situações que vieram atrás de nós, bloqueios, empecilhos, situações que se levantaram na nossa frente. O Senhor, pela sua promessa, está retirando da nossa frente bloqueios, situações, entraves, obstáculos que o inimigo tem colocado, tentações, pratos, laços, perseguições, que é aquilo que está na nossa retaguarda, coisas que vem tentando nos fazer parar, Ele está colocando em ordem nas nossas vidas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e se alegre no Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas. E aí o Senhor libera uma palavra de encorajamento: não tenha medo sobre nenhuma área da sua vida, porque o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, Ele opera grandes coisas em nós. E aí, continuando essas promessas,
No capítulo 24, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho, você vai ter para você e você vai ter para os outros. O que Deus derramar sobre a sua vida nesses 4 dias, é para você, e é para você inundar a sua casa, para você inundar a sua família. É para que através da sua vida, venha transbordar sobre os seus familiares, a mesma bênção que já está sobre você. No versículo 25, olha a promessa de Deus: eu vou compensar. Significa que até o passado o Senhor vai restaurar, até o passado o Senhor vai compensar, até aquilo que foi perdido lá atrás, o Senhor vai repor nas nossas vidas. Os anos que a tristeza te consumiu, os anos que as portas fechadas te consumiu, aquilo que você perdeu, nos tempos de tribulação, nos tempos de provação, a promessa do Senhor: eu vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Quem quer viver uma compensação de Deus na sua vida? Por anos de luta, por anos de tribulação, por anos que talvez o seu ministério não estava rompendo como deveria. A promessa de Deus: eu vou compensar tudo aquilo que ficou para trás. Todos os anos que você precisou chorar, todas as lágrimas que você precisou derramar, o Senhor tem uma compensação. Todos os relacionamentos que você gostaria de ter tido e não pôde viver, todos os relacionamentos que você gostaria de ter tido e não pôde viver, quer seja relacionamento com o pai, com a mãe, quer seja relacionamento com o cônjuge, relacionamento com uma pessoa, todos os relacionamentos que você gostaria de ter vivido e não pôde viver, o Senhor vai compensar. Eu vou compensá-lo pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram, o peregrino, o devastador, o devorador, o cortador e o meu grande exército quem veio contra vós. Vocês comerão até ficarem satisfeitos, louvarão o nome do Senhor, que fez maravilhas em favor de vocês. E de novo o Senhor fala: nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, nunca mais o meu povo será humilhado. De novo o Senhor falando que vai tirar a humilhação do nosso meio. Esta promessa, essa profecia do profeta Joel, ela é messiânica, ela valia para Jesus e ela é escatológica, ela vale para o novo tempo. Mas esta promessa do profeta Joel, especialmente o que o Senhor vai fazer a partir de agora, a partir do capítulo 28, se não me falha a memória, o derramar do Espírito, ele já veio sobre a terra. Nós já estamos vivendo esses dias. Todos os que receberam e todos os que se deixarem ser usados, já estão de posse dessas promessas. O versículo 28, e depois disto, depois que o Senhor restaura, depois que o Senhor compensa as situações do passado, depois que o Senhor coloca em ordem toda a nossa vida, alinha o nosso coração, depois que o Senhor repreende o peregrino, o devastador, tudo aquilo que veio que a gente não queria, depois disto, eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias, eu mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Nós estamos dizendo aqui, irmãos, eu mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Nós já temos visto maravilhas aqui nesses dias, não temos? Maravilhas no céu, maravilhas na terra, mas quem gostaria de ver ainda mais maravilhas da parte de Deus? As nossas orações desses dias foram: Senhor, nós queremos ver maravilhas no céu e sinais na terra. Maravilhas no céu e sinais na terra, cada dia aqui e até a vinda de Cristo. Começou lá atrás, nós temos vivido com mais intensidade nesses dias de acampa, e nós vamos ver ainda mais quando a gente sair daqui. A promessa de Deus para os nossos dias, como eu falei, não tem a ver com idade, tem a ver com posicionamento. As promessas de Deus para os seus dias, maravilhas no céu e sinais na terra, por onde você passar. O Senhor quer revelar o poder sobrenatural dEle no céu e sinais na terra. Nós vamos ver uma vida de sinais. Você foi chamado para viver uma vida de sinais. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Os sinais seguem as tuas vidas por onde você passa. Nem todos os sinais você enxerga, nem todos os sinais você vê. Nem todos os sinais as pessoas te falam. E nem todos os sinais as pessoas reconhecem que viveram. Mas por onde você passa, os sinais têm te seguido. De uma maneira ou de outra. E continuando aqui para a gente encerrar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Como eu disse, o poder do Espírito Santo é livramento para a sua vida.
O poder do Espírito Santo é proteção sobre você. O poder do Espírito Santo é trazer à realidade aquilo que não existe. O poder do Espírito Santo é trazer de volta aquilo que um dia foi roubado da sua vida e do seu coração. Se você falar, Ismael, eu nasci cristão e desde pequeno eu sou cristão assim como eu. É verdade, mas lá no Éden nós fomos roubados. E quando nós nascemos debaixo de uma natureza contaminada. Por um roubo, por um saque. E o poder do Espírito Santo, ele regenera nas nossas vidas tudo que nós perdemos. Existe uma nação, existe uma igreja, existe um país, existe uma família, dependendo de mim e de você. Depois que vem o poder do Espírito Santo, já no capítulo 3, no versículo 9, o profeta Joel fala: proclamem isso entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem e ataquem, forjem os seus arados, fazendo dele espadas, das suas foices lanças, diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor dá uma instrução, pega aquilo que vocês têm nas mãos. O povo de Israel eram agricultores, então se vocês têm enxada e foice, faz dessas foices espadas, faz dessas enxadas lanças. O Senhor está falando, a partir de agora, povo, não vai ser numa condição natural, a partir de agora vai ser pelo poder do Espírito Santo, a partir de agora é na simplicidade daquilo que vocês têm nas mãos, a partir de agora é na simplicidade das palavras que vocês liberarem, a partir de agora é na simplicidade de uma oração que você fizer. A mesma forma que o Senhor fala ali para os profetas, através do profeta Joel, depois é o que os apóstolos vão fazer. O Senhor pega aqueles apóstolos, que são pessoas improváveis, e torna eles pessoas irreconhecíveis, pelo poder do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço aqui nesta manhã, quem de vocês gostaria de se tornar uma pessoa irreconhecível pelo poder do Espírito Santo? Cheia, 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 tão cheia do poder do Espírito Santo, que você se torna uma pessoa irreconhecível. Irreconhecível de graça, de amor, de autoridade, irreconhecível de serviço, irreconhecível de atitudes. O poder do Espírito Santo transforma o nosso caráter, a nossa personalidade. O pastor Osmar falou aqui ontem, de dentro para fora. O poder do Espírito Santo queima nos nossos corações que a gente se incomoda quando a gente se inclina a fazer qualquer coisa que não agrada a Deus. E é para isso que eu quero te convidar nesta manhã. Deus fala para o profeta Joel, os apóstolos fazem exatamente isso na igreja primitiva. Nós estamos fazendo exatamente isso aqui hoje. O resultado vai ser o mesmo. O apóstolo Paulo, ele entende isso, e aqui eu já estou indo para o encerramento. Se os irmãos do louvor quiserem voltar para me ajudar, fica à vontade. O apóstolo Paulo, ele entende isso. Ele não começa o ministério dele desse jeito, mas depois ele revisa e ele muda. Quem é que já gostou ou gosta de mitologia grega? É só não adorar, irmãos, mas para nível de conhecimento. Mitologia grega hoje é uma mitologia, mas nos tempos do apóstolo Paulo, as pessoas da Grécia, de algumas regiões, adoravam aqueles deuses pagãos. E nas viagens missionárias de Paulo, na segunda viagem missionária de Paulo, ele vai para a Grécia. E quando ele vai para a Grécia, ele tem um encontro com aquela mitologia, com o pessoal que adora aqueles deuses antigos da mitologia. E quando Paulo passa ali em alguns lugares, ele vem por cima era Tessalônica, ele desce para as regiões da Bereia, ele desce até chegar em Atena. Quando ele chega em Atena, ele quer discutir com os povos de Atenas, através de sabedoria humana. Atenas era considerada na mitologia como o quê? Como o quê? Não entendi. Ele vai para Atenas, a cidade de Atenas, que foi uma cidade construída onde tinha o templo daquela entidade, e ele constrói, e ele quer discutir com as pessoas na sabedoria humana. E o que acontece? Atenas tinha uma irmã, não tinha? Qual era o nome da irmã de Atenas, da minha irmã dela? Ela tinha algumas irmãs e alguns irmãos. Qual era o nome da minha irmã dela? A deusa da caça. A Ártemis, alguém falou Ártemis. Então tinha duas cidades irmãs, Atenas e Éfeso. A cidade de Atenas era onde tinha o templo de Atenas, que era ali eles adoravam a sabedoria, ali onde ela era forte. E a cidade de Éfeso era onde tinha o templo de Ártemis, a irmã de Atenas, onde eles adoravam Ártemis. Quando Paulo vai para Atenas, ele vai querendo pregar com sabedoria humana.
2 ou 3 pessoas aceitam Jesus. Algumas pessoas até se interessam pelo que ele está falando, mas não dão muito crédito. Quando Paulo sai de Atenas, ele entendeu a lição. Ele falou, olha, sabedoria humana é importante, mas nunca mais eu vou com sabedoria humana. A partir de agora, eu vou com o poder de Deus. Quando ele sai de Atenas, ele vai para Corinto, que também era na Grécia. Quando ele chega em Corinto, ele já chega ativando no poder. Ele chega ativando no poder, ele chega falando de poder. Ele não chega mais pensando em sabedoria. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2. Quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras de sabedoria humana, eu fui com manifestação de poder. Porque as palavras de sabedoria humana falhou em Atenas. Mas aí Paulo sai de Corinto, viaja mais um pouco, depois vai para Éfeso. Éfeso era da deusa Ártemis. Tinha o templo lá, que era a 8ª maravilha do mundo antigo, certo? Vai cair no vestibular, fique esperto. Quando Paulo chega em Éfeso, ele percebe o clima espiritual de Éfeso. Quando ele chegou em Atenas, ele percebeu o clima espiritual de Atenas. A Bíblia diz no capítulo 17 ou 18 de Atos, que Paulo, quando chega em Atenas, ele fica inconformado. Que ele vê as pessoas adorando Deus feito de papel, pedra, cavalo, bicho de 7 cabeças. Ele vê o povo adorando tudo aquilo. E ele fica inconformado. Mas ele tenta convencer as pessoas na sabedoria humana, no discurso. Quando ele chega em Éfeso, ele vê a mesma idolatria, mas ele aprendeu a lição. Antes de Paulo chegar em Éfeso, o pastor de Éfeso era Apolo. Apolo não conhecia o batismo no Espírito Santo. E Apolo, por não conhecer o batismo do Espírito Santo, ele conduz a igreja, mas não leva a um grande impacto. Mas quando Paulo chega em Éfeso, ele chega batizando todo mundo com o Espírito Santo. E quando Paulo chega batizando todo mundo com o Espírito Santo, as pessoas ali que eram religiosas, as pessoas ali que adoravam aquela divindade, as pessoas ali que eram totalmente pecadoras, começam a ser transformadas. As pessoas começam a largar tudo que elas tinham. Imagina quantas pessoas você já não tentou convencer na persuasão das suas palavras, pelos seus olhos verdes. Imagina quantas pessoas você não tentou convencer na persuasão da sua palavra. Paulo tentou fazer a mesma coisa em Atenas, mas agora ele foi para Éfeso. Ele falou, Éfeso é um lugar de batalha espiritual. Em Éfeso eu tenho que vir direto no Shaba. Em Éfeso eu tenho que vir direto no poder do Espírito Santo. Em Éfeso tem que ser falando em línguas. Em Éfeso tem que ser rodando no meio da igreja. Em Éfeso tem que ser caindo em lágrimas. Em Éfeso tem que ser chorando. Porque Paulo entendeu que as batalhas que ele precisava enfrentar naquele lugar, que as divindades ou as situações que ele ia enfrentar naquele lugar, ele precisava ser cheio do poder do Espírito Santo. Paulo mudou a postura dele e falou, sobre Éfeso vai ser maravilhas no céu e sinais na terra. Sobre Éfeso vai ser fogo. Tudo aquilo que eu não consegui lá atrás, tudo aquilo que eu não consegui persuadir, tudo aquilo que eu não consegui ser aprovado, entrar pelo poder do meu currículo, pela força do meu currículo, agora eu vou tentar pelo poder do Espírito Santo. Agora eu vou tentar com o meu joelho no chão. Agora eu vou tentar de uma forma espiritual. Tudo aquilo que eu já tentei pelo poder da minha motivação. Tudo aquilo que eu tentei pelo poder da minha disciplina. Tudo aquilo que eu tentei com a ajuda de um profissional e eu não consegui. Agora eu vou derramar o poder do Espírito Santo. Paulo reúne os irmãos e fala, quem não é batizado com o Espírito Santo? E os irmãos falam, nós não somos, a gente não conheceu. E aí Paulo fala, então a primeira coisa que nós vamos fazer. Paulo fala, antes de começar a pregar, antes de começar a organizar a igreja, antes de começar a organizar os ministérios, antes de separar os levitas, os louvores, antes de ministrar a palavra, nós vamos se encher do poder do Espírito Santo. Ele estava debaixo de um lugar espiritual. Ele entendeu que as lutas que ele estava enfrentando não eram lutas humanamente normais. Ele entendeu que aquele romper que ele precisava na vida dele era um romper espiritual. Ele entendeu que as portas estavam fechadas na vida dele por causa de uma posição espiritual. Eu entendi isso em alguns momentos da minha vida. Eu falei, essa situação não é natural, essa situação é espiritual. Eu preciso dar uma resposta espiritual. Esse destravar, ele não é natural. O meu currículo está bom, ele está igual, ele está adequado, mas esse destravar, ele precisa ser espiritual. Eu preciso vencer esse príncipe da Pérsia que se opôs ao meu caminho, de uma forma espiritual.
Eu preciso orar até o Senhor enviar Miguel, até o Senhor enviar Gabriel, até o Senhor enviar o seu anjo. Eu preciso orar até o Senhor destravar esse caminho. Porque aquilo que se opôs à oração de Daniel não foi material, mas foi espiritual. Aquilo que estava se opondo ao romper da igreja na cidade de Éfeso não era uma condição humana, era uma condição espiritual. E Paulo ensinou para aquela cidade sobre os princípios da batalha espiritual. E Paulo falou: vocês vão se encher do Espírito. Porque estas áreas que você vai entrar, estas áreas que eu tenho te chamado, essas áreas que eu tenho te convidado para fluir, são áreas que você vai fluir no mundo espiritual. E depois que Paulo batiza todo mundo no Espírito Santo, ele vai falar lá em Éfeso capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando e cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você crê no destravar de Deus para a sua vida? Você crê nas promessas que Deus tem para a sua vida? Você quer viver todas essas promessas e muito mais? Você quer viver aquilo que você viu, que você pediu, que você pensou muito mais em abundância, muito mais abundantemente? Segue o conselho de Paulo para a igreja de Éfeso: se encha do Espírito. Se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha do Espírito. E quando você sair para trabalhar, você vai falar: Senhor, eu não vou se o teu Espírito não for comigo. E quando você for para a sua faculdade, para a sua escola, para o seu colégio, para onde quer que você vá, você vai falar: Senhor, eu quero estar cheio da tua presença, e existem lugares que eu não vou entrar se não for cheio do Espírito Santo de Deus. Porque eram batalhas que a gente não venceria se não fosse pelo poder do Espírito. Nesta manhã nós já vivemos todas essas etapas. Agora eu quero te convidar a fazer aquilo que Paulo falou: se encher do poder do Espírito. Como que eu vou fazer isso, Ismael? Com salmos, cânticos e hinos espirituais.